Uma das características do homem maduro é precisar de pouca afeição e pouca compreensão e ser capaz de dar muita. Ao contrário, quando você é criancinha ou adolescente, né, você oferece pouca compreensão, mas você precisa de muita. Você precisa de muita afeição, você precisa se sentir aceito. Por quê? Porque você ainda não tem solidez. Você está como, vamos dizer, uma massa amorfa, né, incerta, feita de geleia, que precisa a todo momento ser solidificada por algum fator externo. Né? Então, alquimicamente é o mercúrio e o enxofre. Quer dizer, o mercúrio é a substância móvel, né, móvel, incerta, instável, que precisa que venha, então, o enxofre o solidifique. Então, em alquimia é o mercúrio, o enxofre e o sal. Quer dizer, o sal vai ser o cristal, a forma final. Né? Então, esta força solidificante que lhe dá, ao mesmo tempo, uma forma reconhecível e lhe dá o senso de segurança, uma criança ou um adolescente, ela busca isso sempre fora dela. Por exemplo, a autoridade dos pais confirma a criança no que ela está fazendo. Né? Eu reparei que meus filhos, quando pequenos, frequentemente eles pediam autorização para fazer coisas que eles já estavam careca de saber que estavam autorizados. Por exemplo, posso pegar um doce na geladeira? Então, 1000 vezes eles perguntaram, 1000 vezes, falaram, pode. Posso ir no banheiro? Claro que pode. Tá certo? Posso brincar disso? Pode brincar disso. Por que eles faziam essa pergunta? Porque ele fazia aquilo com a autorização do pai, dava um certo sentido de importância. Após que ele simplesmente fazer, é uma coisa meramente empírica, né, sem nenhum significado maior. Então, o pai, de certa maneira, dava um mandato, né, investia do mandato, que autorizava a ir no banheiro, e ir no banheiro tornava-se uma coisa, né, importante e até meritória. Né? Então, quando a gente é pequenininho, a gente precisa dessas confirmações. Por quê? Porque nós não temos uma personalidade estruturada. Nós somos realmente uma massa amorfa, que qualquer vento modifica. Tá certo? Então nós somos como uma geleia que está sempre tremendo. E precisa vir alguém e nos apertar para que a gente adquira uma forma. Só que, nas condições da sociedade atual, especialmente no Brasil, as pessoas permanecem nesse estado por muito tempo. É o que se chama adolescência prolongada. Né? Um fenômeno estudado por aquele sociólogo sueco, o Erik Erikson, né? Adolescência prolongada. A adolescência prolongada pode ir até os 50 anos. Tá certo? Agravado por, vamos dizer, ao mesmo tempo, uma prosperidade maior da classe média e alta e uma restrição do mercado de trabalho. Quer dizer, há menos empregos, mas ao mesmo tempo as famílias têm mais recursos. Então, o pai está ganhando mais dinheiro, né? Então ele pode sustentar você, mas você não encontra um emprego para você. Ou não encontra um emprego porque o mercado de trabalho se restringiu, ou porque o mercado de trabalho está exigindo mais qualificações do que você tem. Certo? Então, na minha geração, quer dizer, o pessoal que está hoje com 60 anos, o normal era você, com 16, 17 anos, você está fora de casa e trabalhando. E hoje não, a gente vê, né, garotos de 40 anos, ainda dependendo do pai e da mãe, tá certo? Ou, ao contrário, você vê pessoas que até têm vamos dizer, uma vida econômica relativamente independente, mas que psicologicamente são muito dependentes de uma autoridade externa, de uma confirmação externa. Essa confirmação pode vir por duas formas. Primeiro, pode vir pela comunidade. Comunidade é o bando dos iguais, é a patota de juventude, né? São os seus companheiros de geração, por assim dizer. Então, vamos dizer, você sentir-se integrado nessa comunidade, sentir-se um igual aos outros, é um reconforto, porque você sente que você é uma pessoa normal. Né? Quer dizer, o seu padrão de normalidade é dado, então, e pela sua semelhança, e pelo reconhecimento que você tem de que as suas emoções, suas aspirações, seus valores, seus sonhos são iguais aos de seus companheiros. Né? E a segunda forma da autoridade, da confirmação, é dada pela autoridade, quer dizer, alguém que você não considera igual a você, mas que você considera um superior. Esse superior, por sua vez, terá de representar alguma entidade que transcende a sua relação pessoal com ele.
Por exemplo, ele representa uma igreja, ele representa um partido, ele representa uma tradição, ele representa o governo, ele representa alguma coisa que lhe parece transcendente.